A Deus, muito boa noite aos ouvintes da Rádio Amaral FM, boa noite ao Plínio, boa noite pastor Alex e a cada ouvinte que Deus possa abençoar. Louvado seja Deus, glorificado o nome santo do Senhor. Queremos meditar aqui numa palavra nessa noite, irmãos, mas antes queremos testemunhar aqui do milagre que Deus fez no domingo. Ali a profeta Yajaira, uma serva do Senhor lá da Venezuela, testemunhou ali no culto de um grande milagre que Deus operou na vida dela. Ela estava com cirurgia marcada e Deus curou ela do coração, e não vai mais ser necessário fazer a cirurgia. Então Deus operou um grande milagre. Ela levou lá os raios-x, os exames, tudo, e testemunhou no domingo ali no culto do milagre que Deus fez. Deus operou, desobstruiu as veias, artérias ali que estavam entupidas, e a nossa irmã ali, a irmã profeta Yajaira, da Venezuela, mas que mora aqui em Amaral, não vai mais precisar passar pelo cateterismo, Então Deus continua operando milagres. Que maravilha, Desculpa, ela testemunhou no domingo ali no culto, levou todos os exames, e nós podemos glorificar o nome do Senhor e podemos constatar o milagre. Inclusive, várias vezes ela passou mal durante os cultos ali, antes, e Deus agora, os exames mostrou que não tem mais nada, Deus é fiel. Mas eu quero meditar aqui numa palavra nessa noite, irmãos. Em 1 Timóteo capítulo 2, a palavra do Senhor vem nos dizer, admoesto-vos, pois, antes de tudo que se façam orações, deprecações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida tranquila. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui no versículo 4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas nós pegamos outra palavra aqui em Mateus, e aí encontramos, louvado seja Deus, os dois caminhos. Mateus capítulo 7 e versículo 13 e 14 nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Então a vontade de Deus, está lá em Timóteo, é que todos sejam salvos. Mas a realidade, irmãos, nos mostra aqui que a maioria tem ido pelo caminho largo. E aí a gente pergunta, mas por quê? Por que acontece isso? Se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, está lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. E nós encontramos a resposta aqui em Isaías 26, 19, que diz assim, glória a Deus, Isaías 26, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor, onde vem nos dizer a palavra do Senhor, glória a Deus, que ainda que se mostre favor ao ímpio, ao perverso, ele não aprende a justiça, Louvado seja Deus. Então, irmãos, a própria Bíblia nos traz a resposta, Louvado seja Deus. Ainda que se mostre favor, ainda que Deus abençoe, aliás, Isaías 26, 10, diz assim, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça, e até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Então o ser humano, não sabe agradecer a Deus, não sabe
reconhecer as misericórdias do Senhor e termina, né, escolhendo o caminho largo, praticando a iniquidade e termina por se condenar, né, a si mesmo. Mas aqui em Miqueias também tem um versículo maravilhoso, né, para nós poder entender tudo isso. Miqueias 2:10, que diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Ou, em outra tradução, por causa da imundícia destruidora, louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor vem nos dizer, né, irmãos, que aqui não é o nosso descanso. Nessa terra que muitos às vezes preparam a sua aposentadoria, ou preparam um pé de meia, como se diz, né? Preparam até uma chacrinha para se aposentar, mas infelizmente são surpreendidos pela morte e terminam descobrindo que se prepararam para tudo menos para o principal, que é a eternidade. Então, irmão, nós temos um grande problema aqui. 1 Timóteo 2:6 diz que Deus quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2, de 4 a 6. Deus quer que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Para isso Ele entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Mas a realidade é dura. A distância entre o que Deus quer e o que acontece, nós encontramos aqui em Mateus 7, que diz que há dois caminhos, um largo e um estreito, e infelizmente a maioria tem ido pelo caminho largo. E a resposta, por que acontece isso? Encontramos lá em Isaías, né? Ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Ou seja, tem pessoas que Deus pode abençoar, curar, libertar, ele não vai se corrigir, ele não vai aprender, ele não se deixa corrigir, não aprende o que é reto, termina praticando a iniquidade e sendo condenado. E Miqueias, para encerrar aqui, diz, né, levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, né, da imundícia que destrói. Então esse mundo está debaixo de uma grande corrupção, e nós temos que escapar disso aqui, irmãos, tá? Temos que escapar dessa situação adversa que enfrentamos. Amém? Que Deus abençoe com essa palavra. Louvado seja Deus. Vamos fazer um minutinho de oração. Louvado seja Deus, que Deus venha abrir entendimento e vidas, né, para que se volte para Deus e escape pela sua alma enquanto ainda é tempo, né? Porque a Bíblia, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Senhor, né? E a Bíblia ainda diz também, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então cuidado, né, irmãos? Temos que ter muito cuidado. Louvado seja Deus, né? Mateus 16 ainda diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará ele em resgate da sua alma? Tem que ser pago o resgate, irmão, porque o diabo tomou conta da morte, ele tomou a autoridade de Adão lá no paraíso. Então tem que haver um resgate dessas vidas, elas estão na mão do inimigo. Por isso que Jesus pagou com alto preço o seu sangue. Então, irmãos, nós temos que ser resgatados da nossa vã maneira de viver, né? E Lucas 10:2 vem dizer, grande é a seara, poucos trabalhadores, poucos que pregam a palavra do Senhor, né? Muitos que Deus chamou para pregar hoje estão na política, estão no meio empresarial, cantores que Deus levantou na igreja hoje estão cantando no mundo. É muito triste, né, irmãos? Mas é a dura realidade. Mas temos que enfrentar. Mas também a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta Eliseu disse, fique tranquilo, mais numerosos são os que estão do nosso lado. Deus não perde batalha. Então confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, oramos sobre esta palavra, Senhor, levando a sua presença, as vidas, ó Deus, intercedendo nessa noite, ó Deus eterno, Deus poderoso, venha alcançar vidas através das ondas sonoras aqui da rádio, Senhor, Marau FM 87.9, abençoa, Pai querido, quebra as cadeias, prisões espirituais,
despedaça o jugo, Senhor, que prende as almas e liberta pelo poder da tua palavra, pelo poder glorioso do teu nome. Assim oramos, pedindo, crendo e agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Muito bem, pastor. Instrumento da